que vocês acharam da minha nave espacial? Bonitinha. Salve telenautas, tudo bem com vocês? Eu, Heitor Teixeira, tô aqui mais uma vez pra gente falar sobre o quê? Sobre Star Trek, é claro, dessa vez com Strange New Worlds, o 6º episódio Lost in Translation, ou Perdido na Tradução. Um episódio que eu vou falar pra vocês, eu tenho vários elogios, apesar de achar que uma coisa ou outra eles podiam ter feito diferente pra ser aquela cereja vermelhinha, brilhante e deliciosa em cima desse bolo, porque foi tudo tão interessante que de repente eles terem feito uma coisinha ou outra ali menos perfeita foi um pouco frustrante, mas não estragou nem tirou o brilho geral da coisa, que talvez tenha sido um dos meus episódios favoritos dessa série, por motivos que eu vou comentar ao longo do vídeo. Vou começar aqui então falando de forma bastante geral a respeito das minhas primeiras impressões e depois eu aviso quando chegar a hora de eu entrar em alguns detalhes mais carnudos e cheios de spoiler. Galera, esse aqui foi um episódio, eu vou começar fazendo um resumo do resumo. Mais ou menos como eu falei pra patroa quando ela perguntou, e aí, gostou? Eu falei, adorei. Foi um episódio que eles usaram lá uns elementos que a gente já viu, não é nada novo, coisas espalhadas pela franquia, mas não é nem isso que fez o episódio ser interessante, foram todos os penduricalhos que eles jogaram em cima da trama para poder conduzir a história do ponto A até o ponto B, e eu vou falar para vocês, foi um episódio cheio de elementos e ainda assim conseguiu não se perder, colocando muito mais coisas do que eles eram capazes de lidar. Então tem uma série de detalhes ali, às vezes é uma fala, é um diálogo, é uma aparição, é um olhar, é um sorriso, um detalhe de fundo, um equipamento, uma cena que mostra alguma determinada coisa que foram cada vez mais enriquecendo e deixando esse episódio como realmente algo que eu apreciei pra caramba. A história em si não é lá tão complicada assim, a gente já vai falar sobre isso, foi uma coisa até bastante previsível. Algo que eu posso dizer que, de repente, não foi o ponto alto. Justamente aquilo que é o principal do episódio não é o que eu consigo mais elogiar. Apesar de não ter sido mal feito. Mas, de qualquer forma, eu fiz uma lista de pontos aqui que eu acho que vale colocar pra gente saber pelo menos do que eu tô falando. Como eu disse, vou começar falando deles de forma mais ou menos genérica para não estragar a surpresa de ninguém. Em maior ou em menor grau, a gente teve eles falando a respeito de um monte de relacionamentos. Alguns recém-começados e outros que não chegaram de fato a engrenar. Eu creio que posso dizer de forma bastante justa que eles fizeram sim um bom uso de múltiplos personagens, apesar de o foco ser claramente da Uhura, e isso não é um spoiler para ninguém, eles conseguiram dar coisas para praticamente todo mundo fazer, inclusive gente que a gente já achou que não fosse ver mais. Evidentemente, então, o episódio acaba falando um pouquinho também sobre relacionamentos de família e o como, de uma forma ou de outra, esse relacionamento nos afeta. Então, como eu disse, a ideia principal não é nada nova, mas eles conseguiram sim, ao meu ver, trazer um certo frescor para o jeito de contar essa história, colocando o foco em cima de uma personagem que normalmente, por mais importante que fosse, era subutilizada na série clássica. A proposta de missão que começa o episódio antes de se instaurar o problema em si, mostra uma parte bastante interessante que expande a nossa visão sobre as coisas e processos pelos quais o pessoal da Frota Estelar precisa passar, justamente para conseguir fazer essa exploração espacial cada vez mais distante, expandindo o território da Federação, aos poucos indo conhecer cada vez lugares mais novos, mais estranhos, como diz o título da série, o que é bastante interessante, apesar de talvez cair numa certa contradição, dependendo de qual mapa estelar de cartografia você usa, para poder ter uma noção de onde fica cada uma dessas coisas. Eles em algum momento citam algo ali que lembra a gente de que eles estão mais ou menos perto de território Gorn, e o território Gorn ficaria mais perto de casa do que outros lugares que eles já visitaram em Discovery. Isso significa então que eles estão indo para lugares novos, mas não necessariamente tão mais longínquos assim, por mais que eles tenham dito que estavam na borda do território. Mas se a gente for levar tudo isso em consideração, a gente fica maluco e vai achar que nada presta em Star Trek recente.
Não é o caso. Mas é justamente a inclusão de coisinhas como essas que mostram um lado mais técnico, que são um prato cheio para quem curte tecnologia, ou treknologia em Star Trek, que eu particularmente adoro. Apesar de não ser especificamente sobre isso, o episódio faz um comentário também sobre o processo do luto. Não é uma história que acaba fazendo com que isso ganhe tanto foco, mas isso é uma das ferramentas que ajuda a contar essa história, então tá lá presente também. E dentro desse processo todo aí, dessa proposta, levando em consideração inclusive o título do episódio, o episódio consegue trazer até esse negócio da gente ter uma olhada mais otimista a respeito de comunicação em geral, mesmo com seres que pareceriam impossível a gente trocar ideia em outras circunstâncias. Jornada nas Estrelas tem muito dessas. Apesar disso não ser necessariamente a coisa mais calcada na vida real, porque falar com um amiguinho do lado ou com seu vizinho às vezes é um desafio. Imagina com alienígenas que são tão absolutamente diferentes da gente. Mas, de alguma forma, eles ainda colocam a coisa como se... Calma, do jeito certo, tudo é possível. Duas coisas que eu vou apontar então como os lados que eu vejo como ponto fraco do episódio é o fato justamente dele ser bastante previsível. Quando eu estava indo para metade do episódio eu já tinha uma noção bem clara do que era. Até porque o título entrega bastante. Mas foi legal ver como eles iam fazer a coisa acontecer de qualquer forma. E o final, quando eles vão amarrar a solução, ela funciona. Ela é até bastante emocionante. Mas eu achei exagerado pra caramba. Não precisava ter chegado naquele ponto para dizer que o episódio contou uma história épica. A história teria valido apenas se eles tivessem feito uma coisa bem menos velozes e furiosos do que eles fizeram ali. Pra não esquecer, galera, por favor, já tasca aquele like saboroso, delicioso. Like esse que faz com que eu continue trazendo conteúdo pra vocês. Feito com todo carinho, do fundo do meu coração, de trekker pra trekker, de amante de sci-fi pra amante de sci-fi. Então, se tem um jeito de colaborar com o tio Heitorzinho aqui, é justamente interagindo com o canal. Deixando o like, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando comentários que inclusive podem ser do tipo responda 2 pontos, que a gente também vai ter no final desse aqui. O pessoal estava empolgado, teve bastante gente participando dessa vez, assim que eu gosto, ficar muito melhor, muito mais legal e muito mais divertido com a participação de vocês, porque afinal de contas, se eu tivesse aqui sozinho para falar com uma câmera e fosse só assistir eu sozinho, não ia chegar em lugar nenhum, não é mesmo? Quem puder, então, compartilhe. Conhece alguém que está gostando dessas novas séries de Star Trek, de Strange New Worlds? Tem vontade de conversar com outras pessoas e não sabe com quem? Manda um link aqui do canal, fala pra pessoa: conheço um canal que tu vai adorar. Manda o link pro cara. Você vai estar ajudando bastante e eu serei eternamente grato. Então, galera, a partir desse ponto aqui, estou explicitando. Estão vindo os spoilers. Não tenho vontade específica de estragar a experiência de ninguém, mas não vou segurar a língua e vou tratar sobre tudo que eu já falei de forma genérica, só que me aprofundando agora. Firmeza? Como eu falei lá no começo, eles têm um monte de personagem colaborando para a história rolar, inclusive o Kirk. E dessa vez, de certa forma, é o Kirk mesmo, não é o Kirk de uma realidade alternativa. Apesar do fato de que eu acho que essa aqui seja uma realidade alternativa, mas eu não vou entrar no mérito disso agora, porque com certeza isso toma um tempão para ser tratado, é polêmico e não vai acrescentar nada para a discussão sobre esse episódio. Então a gente vai levar em consideração que este Kirk é o Kirk pelo menos compatível com esta linha do tempo, seja lá qual linha do tempo ela for. E eu vou dizer... Fica muito evidente que a gente não tem como não fazer comparações entre ele e ele mesmo, que apareceu em outros episódios. Sendo que em outros episódios ele estava fazendo versões desse personagem, então qualquer disparidade, qualquer discrepância com aquilo que a gente tinha como a nossa visão de Kirk era justificado por ser outra coisa. Aqui a única coisa que, a bem dizer, justifica alguma diferença é o fato dele ainda ser tenente, mesmo que tenha sido promovido, com gente batendo palminhas por ele ter conseguido crescer nos rankings da frota com tão pouca idade, batendo o recorde inclusive do próprio pai. Porém, a gente vai ter aqui o Kirk mais próximo do Kirk do William Shatner, apesar do ator não estar tentando imitar o William Shatner.
Ele tentou fazer alguma coisa que entrega a essência do personagem. Se você concorda que ficou bom ou não, tá aberto à discussão, mas é basicamente o que aconteceu. Como eu falei, o episódio acaba tocando em alguns assuntos, inclusive lida com a bomba que a gente ficou do último, com o Chapok, o Spock com a Chapel, e a gente vê que eles estão numa situação onde eles mesmos estão tentando entender qual é que é, e estão em ritmo de musiquinha só na base do deixa acontecer naturalmente. Sou praticamente um pagodeiro. Já a La'an, quando vê o Kirk, é claro que fica mexida. Ele até sabe que ela existe, porque ela ligou pra ele no final daquele episódio, mas de qualquer forma ele não sabe o que ela sabe. Então é óbvio que ela vai agir de forma meio esquisita, que nós da audiência entendemos plenamente o porquê, mas quando eles estão juntos, em alguns momentos conversando e tal, ele não vai saber o background que ela tem em relação ao que ela já viveu com ele. E é claro, como eu falei, tem o lance do papo família, onde a gente vê o Kirk interagindo com o Sam, falando a respeito do pai deles, falando a respeito do tempo que ele serviu na Kelvin, que faz uma amarração evidente com o que a gente vê no filme de 2009, que mostra lá o Liam Hemsworth sendo o George Kirk da Kelvin Timeline. Aqui a gente vê que eles têm uma relação um pouco bagunçada, que relação entre irmãos normalmente não é um pouco bagunçada. De qualquer forma, fica uma coisa ali onde eles têm seus desentendimentos, mas fica claro que rola assim muito carinho entre os dois, o que é bacana de se ver. E de brinde, a gente ainda vê uma lambida em alguma história pregressa da Una com a Pelia, a nova engenheira que tomou lugar do Hammer. Hammer esse que também teve a chance de voltar a dar as caras para quem estava com saudade do personagem e do ator. Olha aí, teve a chance de ver ele um pouquinho mais. Quem diria, essas duas já se conheciam e tinham lá suas estranhezas uma para com a outra. Uma personagem como a Una, que demonstra ser toda certinha, toda eficiente e tal, talvez já tenha sido um pouco menos eficiente quando era mais jovem, e é claro, isso vai ser jogado na cara dela, o que acaba gerando um atrito entre um professor e um aluno. Falando então sobre o Hammer, olha aí, a gente vai ver um pouco do que acontece com a cabeça da Uhura, com a falta do cara que se tornou tão querido para ela como uma espécie de mentor durante o tempo em que ela estava se preparando para deixar de ser cadete. É óbvio que ele influenciou muita coisa para ela e ela acaba sentindo a falta dele no contexto do episódio, onde todo o repertório mental que ela tem vai ser colocado ali como ferramentas disponíveis para comunicação, do tal negócio que vai ser traduzido e vai se perder na comunicação, que dá título para o episódio. Essas memórias, lembranças e laços afetivos vão estar presentes também como algo que vai poder fazer ela entender melhor o que está sendo dito para ela. Então, como eu disse, a historinha do episódio em si é simples pra caramba. A galera precisa arranjar um jeito de pegar o deutério, que é o que abastece as naves, refinar ele para que a galera consiga vir com as naves até aqui, e a partir deste ponto ter um jeito mais confortável de ir para mais longe. Então a Frota Estelar está fazendo tudo o que pode, os seus esforços, para aproveitar algo que está ali abandonado. Ninguém quer, não tem ninguém reclamando aquilo como um território seu, até que eles descobrem que não é bem assim. Na verdade existem seres que funcionam diferente de nós, não tem esta carne que a gente tem que é baseada no modelo do carbono, não é nenhuma variação que nem as criaturas que já apareceram que são baseadas em silício, é uma galera que consegue talvez até de uma dimensão adjacente exercer uma certa influência no deutério. E é aí que a gente vai ter a similaridade com episódios como eu citei da nova geração, que nem aquele dos terraformadores e tal, que de repente é um estilo de vida que em primeira análise você passaria batido sem jamais entender que tem alguém vivo ali com consciência, sem ciência, que está sofrendo com os seus atos e tal. A parte mais complicada fica justamente no lance de que eles, esses aliens do deutério, acabam usando de métodos que são muito facilmente mal interpretáveis, como uma pessoa que está passando por privação do sono, por exemplo, de repente começar a tentar entender se aquelas coisas são só alucinação mesmo de alguém que está há bastante tempo sem dormir ou se tem alguém tentando lhe dizer alguma coisa. Até porque
pela dinâmica da mensagem em si, as mensagens que chegam para ela às vezes têm a ver com coisas que flertam muito com terror ou com pesadelos. Então, até que a Uhura consiga afinar o seu entendimento, sacar o que está acontecendo ali por baixo e encontrar, por exemplo, o outro cara que está sendo tão afetado quanto ela e começar a entender isso, a coisa vai ter a oportunidade de ser bastante complicada. E aí o que ajuda a compor a narrativa para a gente conseguir entender como é que vai se dar a solução é justamente essa sobreposição de outros personagens participando, seja para atrapalhar um pouco, seja para poder trazer uma luz e tudo mais. Como eu falei, as coisas vistas aqui já foram vistas na franquia, eu só vou dar alguns exemplos. É óbvio que talvez existam até outros melhores, mas esses são os que saltam à minha mente assim de forma mais papum, mais de bate-pronto. A ideia de formas de vidas desconhecidas que têm formas não convencionais de se comunicar. Vejam alguns episódios. Star Trek Nova Geração, episódio Home Soil, que é o episódio 18 da primeira temporada, onde a gente tem lá uma equipe de terraformação e a galera acaba investigando um determinado assassinato, uma morte, até que com o passar da história a gente entende que parte do que está preso no minério, que eles deveriam estar conseguindo tirar dali e tal para poder fazer a base acontecer, mudar a atmosfera daquele lugar para ficar mais parecida com algo respirável para humanos e tal, na verdade está matando seres que estão presos ali. Um outro episódio que tem a ver mais com a parte de comunicação, que mesmo o próprio tradutor universal não está conseguindo fazer o seu papel, porque ele traduz. O problema é traduzir o que foi traduzido. A ideia se perde porque aquela galera acaba falando de formas onde as palavras são traduzidas, mas o significado delas precisa ser interpretado, já que eles se comunicam através de imagens, ou a ideia atreladas a imagens que eles têm na cultura deles, que é do episódio também da Nova Geração, chamado Darmok. Clássico, gosto pra caramba desse episódio. É o segundo episódio da quinta temporada. Como eu falei, tem outros tantos, com certeza. Fazia um tempão que a gente não via eles tendo assim essa coisa mais técnica, né, de mostrar funcionamentos das entranhas da nave, e foi muito bacana ver eles coletando o deutério que já estava prontinho para o uso ali com os coletores Bossard. Eu lembro quando era novinho e comprei o manual da Enterprise, que eu consumi em 2 dias, lendo tudo aquilo fazia muita coisa fazer mais sentido. Parte da paixão, da minha motivação para ter feito o almanaque de naves vem desde aquela época, galera. O lance então é justamente que esse deutério, para ser usado, precisa ser refinado. Aí a gente vê aquela estrutura lá que vai fazer esse processamento, e é justamente o que causa o dilema do episódio, fazendo com que, no processo, as criaturas que estão presas naquele deutério acabem sendo judiadas, sofrendo, mortas de alguma forma. O lance todo é que, se eles falaram, eu realmente perdi. Vou pedir desculpa, se alguém viu diferente, deixa nos comentários, me dá um puxão de orelha, porque assistindo pela primeira vez eu realmente não peguei essa parte. Mas quando você fala sobre o deutério, você também deveria falar sobre o antideutério, já que a gente tem o funcionamento das naves de Star Trek com matéria e antimatéria. É justamente o choque dessas duas matérias que, ao colidir, gera essa explosão com tanto potencial energético, que é o que vai abastecer as nacelles com as bobinas que vão gerar a bolha warp, com 2 nacelles funcionando para entrar em harmonia e estabilizar aquela bolha que fica em volta da nave, que é justamente o que possibilita que a nave viaje acima da velocidade da luz. É a tal da dobra, você está torcendo, dobrando o espaço. A gente também tem, em episódios anteriores aí sendo citado, os cristais de dilítio, que seriam os cristais, é a forma mineral que faz uma estabilização, faz com que essa explosão que acontece na união da matéria e da antimatéria aconteça de forma mais controlada e segura. Eu já expliquei aqui nessas poucas palavras mais do que o episódio em si, mas para a gente entender este fragmento de informação, às vezes a gente tem que assistir muitos episódios. Eles soltam uma pista aqui, uma pista lá, mas dificilmente alguém pega você pela mão e fala, vou te explicar como as coisas funcionam, até porque provavelmente a historinha do episódio ia ficar bem pentelha. Outra coisa que eu achei muito maneira foi que eles foram visitar uma parte da nave que em TOS a gente nunca viu. Eles foram para dentro da nacelle, na sala de controle, que a gente já tinha até visto
na nova geração, uma história sendo contada lá, que aparece no episódio The Eye of the Beholder, o episódio 18 da 7ª temporada. A gente também viu alguma coisa que acontece dentro da nacelle no episódio Catwalk, da série Enterprise, que é o episódio 12 da 2ª temporada. Então, com o problema todo lá em mãos, o que acaba fechando é justamente quando tem a epifania da Uhura, que ela entende, ela saca o que está acontecendo, e aí mesmo ainda num estágio onde ela olha as coisas e não sabe exatamente separar o que é verdade ou não, ela começa a ter mais a condição de ir separando as coisas e entender a mensagem de forma interpretativa, até que ela tem a tal certeza de que precisa parar com o negócio da mineração, do processamento do deutério. E é aí que rola justamente o que eu falei sobre ter achado tudo muito exagerado. Porque talvez o lance deles terem que explodir a refinaria jogando torpedos nela, fica bonito da gente ver lá uma explosão, uma cena de ação, uma coisa que mostra que o Pike teve que acabar dando o aval dele pra, não, eu confio em você, você é uma pessoa inteligentíssima, eu sei que você não faria um negócio desses de bobeira e tal. Então tem esse lado, mas tem o outro lado onde eu acho realmente dispensável. Eu creio que se eles tivessem contado a história de um jeito onde, puxa vida, como assim a gente vai fazer algo tão dramático, tão drástico quanto desligar o negócio? Como assim vai desligar? Vai ter gente que vai fazer questionamentos pra gente, vão de repente colocar a gente numa sala, fazer um interrogatório, vão querer que a gente preencha um bocado de papelada de burocracia. Mas eu acho que isso seria o suficiente para mostrar que a história vai sim por um caminho onde a coisa não vai ficar assim de qualquer jeito, vai gerar um problema, mas não precisava ser um problema tão grande quanto, olha, o negócio não dá para desligar, vamos ter que explodir. E aí a gente tem então, obviamente, em algum momento desse episódio, o Kirk conhecendo o Pike de forma oficial. De qualquer forma, a gente também tem o trio, já que o Kirk passa até bastante tempo com a Uhura, a gente ainda vê de quebra, de brinde, ele conhecendo o Spock, até que a câmera começa a se afastar, deixando aquele momento mais intimista para essa galera de TOS, também conhecida como The Original Series, passar um tempinho junto ali, coisa que eles vão fazer muito ao longo da carreira deles, se tudo continuar bem para esses personagens aí. Então, grosso modo, é isso. Foi um episódio bastante bacana, que eu gostei da dinâmica, da forma como as coisas aconteceram, por mais que o miolo fosse até bem simplório. Mas eu gostei do como eles desenvolveram o roteiro, apesar justamente desse lado que causa uma fraqueza para as coisas acontecendo ali, que são bastante previsíveis, mas eu não sei se necessariamente eu ter que ser surpreendido faria o episódio tão melhor assim. Não sei se vocês concordam comigo, inclusive. Agora a gente vai saltar para um outro momento, já que a gente tem um bocado de participações aqui. Já que nós chegamos então no momento dos telanautas, com a contribuição da audiência, lembrando sobre coisas que aconteceram no episódio anterior. Não é sobre esse episódio aqui não, sobre o episódio passado, porque a galera não tem bola de cristal. Onde o Carlos Toshi comenta: episódio muito bom, engraçado e emocional. E Tampek entregando tudo. Se um dia eu o critiquei, já nem me lembro mais. Seu Spock enriquece ainda mais o escopo de um personagem tão importante da cultura pop, desenvolvido através de várias décadas. Apesar de engraçado, jogar uma luz na herança humana do Spock também evidencia o conflito interno que ele sempre enfrentou em sua existência. Outra coisa que eu gostei de ver foi a camaradagem da tripulação no esforço para ajudá-lo. Eles realmente se importam uns com os outros. Sim, Carlos, inclusive, muito bem. O que você falou me lembra sobre algo, inclusive, que eu devia ter dito sobre esse episódio de hoje do Lost in Translation. Uma coisa muito interessante que acontece em Star Trek de forma geral é o lance de que normalmente as pessoas têm o benefício da dúvida. Por mais que a história que esteja sendo trazida seja algo muito complicada de engolir, que alguém diga que está fazendo alguma coisa que podia ser só encarada como, poxa, eu estou dormindo mal, então estou tendo uns sonhos esquisitos, pesadelos e tal. Quando a pessoa jura de pé junto, não, pera, mas tem algo a mais aqui, eu acho que tem um alienígena sem corpo que está tentando se comunicar com a gente, por mais que isso pareça algo muito fora da casinha, a galera vai olhar com cara de, tá, pera, vamos supor que seja verdade, vamos partir daí. E é aí que a gente vê as coisas acontecendo, porque a gente já viu tantos episódios que se a pessoa não fosse receber o mínimo de crédito nunca,
todo mundo tinha se dado mal. Então aqui, como você falou, de fato, sim, a galera se ajuda sempre que pode, mesmo que isso custe um baita de um trabalho danado. O Spock podia ter se dado mal se não tivesse tido mais ajuda, mas é claro, como eles fizeram uma coisa mais baseada em comicidade, numa coisa onde o humor é mais importante, até essa ajuda vai vir para poder trazer mais graça pro episódio. Mas sim, o que você falou tá certinho. A gente explorou outros lados que a gente já sabia que existiam, mas a gente ainda não tinha se aprofundado tanto. O que eu vejo muita gente ter problemas aí é porque resolveram achar que o Spock é um personagem sagrado. De uma certa forma ele é, no sentido de tudo que ele representa para a ficção científica e tudo que a ficção científica representa para manter as pessoas interessadas em ciências, que vai acabar se refletindo no que a gente tem na vida prática do mundo real. De qualquer forma, o personagem não é algo que deva ser guardado dentro de uma caixinha e não deva ser explorado. Pelo contrário, é justamente por ele ter essa força tão grande de contar histórias tão bacanas que tocam a gente de forma tão pessoal que sim, você adentrar em coisas desse tipo fazem tanto sentido, pelo menos na minha ótica e aparentemente na sua. O Gervásio elogia: adorei esse episódio, me lembrou muito do episódio Faces. Eu gosto muito de histórias que lidam com isso. É divertido ver o Spock lidando com uma parte de seu ser que ele por anos negligenciou e notar que essa parte é essencial para a construção dele como indivíduo. Também gostei como a Chapel brilhou nesse episódio, fazendo de tudo para reverter o Spock à sua forma original. Concordo que essa mãe da T'Pring é um saco, mas em toda a sociedade, mesmo as mais lógicas, deve ter gente mala assim. E quanto à atuação do Ethan Peck, no ponto de virada foi realmente muito boa. Ele é um ator que está dando um novo fôlego a um personagem tão complexo como esse e está de parabéns. Gervásio, como eu falei no vídeo passado, para mim é muito nítido a qualidade da atuação dele, mostrando uma coisa cheia de camadas e nuances, aonde ele estava fazendo um humano que estava tentando agir como um vulcano. Mas quando ele de fato começa a agir como um vulcano, não dá nem para dizer que ele já fazia aquilo no piloto automático. Tem uma diferença muito clara ali e que a gente parece, não sei vocês, mas que estava vendo algo que vinha em ritmo de engraçadinho e chegou num determinado ponto onde falou: pera, eu tenho algo para dizer com isso engraçadinho, eu quero chegar em algum lugar, a partir daqui pega essa informação e vem comigo que eu vou te levar para outro canto. Foi o que eu senti ali, e o mérito está justamente nessa capacidade de trazer a gente de uma forma tão convincente. Não sei se convenceu todo mundo, mas eu achei muito bacana. O Neo Júnior questiona: sobre a questão de se deve seguir os eventos canônicos ou não, eu penso que isso tudo não é realidade. São só histórias de ficção feitas para nos entreter e nos fazer pensar. Se existem versões diferentes de James Bond, Batman e outros, por que não pode ter de Star Trek? Neo, a questão toda é a seguinte: canônico tudo é, tudo que está em tela, seja no filme de 2009 e suas sequências, nas coisas das séries que vieram até Enterprise ou nessa versão que a gente convencionou chamar de New Trek a partir de 2017 com Discovery. Canônico tudo é. O problema é qual é a continuidade na qual aquilo está inserido. Porque por mais que cada história mereça ser analisada de forma solta, elas não são histórias soltas. Então parte da discussão dos nerdola que não tem mais o que fazer, que nem eu, boa parte do tempo, é ficar julgando o como é que uma coisa encaixa com a outra e se as diferenças que são citadas de repente poderiam ser feitas de uma forma mais plena, trazendo ainda mais qualidade para essa obra de um universo, de uma franquia que já vai fazer 60 anos. Perfeitamente compreensível o que você disse sobre diferentes personagens terem diferentes encarnações. O lance aqui não é que isso está roubando a qualidade, é quando os roteiros são besta, aí a gente reclama mesmo. O Kazakamatsu analisa excelentes comentários sobre o episódio. Vários episódios de Star Trek, desde as clássicas até as spin-offs, lidam com relacionamentos. O tema são sociedades e interações sociais em vários níveis e diferentes tipos de relacionamentos que envolvem ou não emoção entre civilizações, indivíduos, instituições, tradições, institutos, entre colegas e políticas de se envolver ou não. A mudança foi o acidente com os Kerkovians, que se desenrolou no episódio.
Vemos os toques sociais em pequenas cenas, como no conto da ratoeira na fazenda mostra que pode levar a uma tragédia, a falta de envolvimento dos personagens. É um reflexo ou metáfora das nossas sociedades, na nossa realidade. Bom, como eu já falei, sempre a gente acaba tendo episódios de Star Trek que tem mais de uma camada de entendimento, tem uma parte mais literal para a gente ver exatamente o que a história está entregando para a gente. O Spock foi com uma nave auxiliar, dando carona para Chapel e acabou trombando num fenômeno de outra civilização que, ao tentar arrumar o que fez de porcaria, acaba causando o lance de separar as duas metades, já que ele é um mestiço, e deixa ele apenas humano. Mas a gente também tem como encarar as coisas de uma forma metafórica, para poder fazer uma leitura de o que eles querem dizer quanto a essa história em relação a coisas da nossa vida cotidiana. É claro, as interpretações vão variar bastante, porque cada cabeça é uma sentença e é justamente aí que mora o brilho e a magia de se assistir Star Trek e trazer coisas que fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores o tempo todo, ao prestar atenção no que é entregue e processando aquilo para justamente conseguir usar como novas ferramentas no nosso dia a dia. Não é todo mundo que consegue, mas... O Anderson Luciano Gomes filosofa: você acredita que quanto mais aprendemos, ou melhor, quanto mais nos aproximamos da ciência, mais nos afastamos das pessoas, suas crenças e cotidiano? Isso não explicaria toda a civilização evoluída que aparece em Star Trek parecer arrogante e não saber lidar com certas situações, parecendo achar que somos insignificantes? Anderson, o que você fala faz sentido sim, mas eu vou lembrar você do seguinte: existem camadas de formas de se fazer uma sociedade crescer, aonde nós devemos lidar com uma coisa chamada história, para não cometermos no futuro certos erros do passado. Mas seria sim um erro acreditar que todo mundo se desenvolveu na mesma velocidade ou com os eventos na mesma ordem. Então talvez eles tenham um senso de moralidade completamente diferente do nosso. De qualquer forma, para poder citar algo que é dito dentro da própria franquia, dentro da série clássica, eu vou falar sobre o que acontece no episódio Shore Leave, a licença, onde tem aquele parque de diversão, onde eles materializam os pensamentos das pessoas com criaturas feitas com base vegetal, para poder fazer com que as pessoas interajam com coisas que sempre quiseram, sejam romances, brigas com pessoas que são desafetos do seu passado e você precisava trocar uns supapos para tirar aquilo do peito, seja o lance de você precisar parecer heróico para uma mocinha que vai dar uma de donzela em perigo, ou você participar de alguns eventos históricos que envolvem nazistas e aeronaves e coisas do gênero, com direito à materialização de coelhos gigantes saídos de Alice do País das Maravilhas e afins. Por quê? Como é dito pelo alienígena que toma conta daquele parque, quanto mais evoluída é a mente, maior é a necessidade de brincar. Então essas diferenças podem parecer paradoxais, ou seja, quanto mais evoluído parece que eles têm menos empatia, e isso pode ser bastante frustrante também. Não está necessariamente errado, mas faz a gente se questionar. E finalizando, o Júlio César Teixeira de Moraes pergunta: foi divertido na medida certa, só não entendi o porquê o pai que enfiaram o jogo de charadas naquela reunião, nem como piada funcionou, e o porquê da Enterprise não cumprir sua diretiva primeira e buscar um primeiro contato com uma nova espécie senciente e muito mais avançada tecnologicamente. Júlio César, o pai que enfiou aquilo ali no meio por puro desespero. Ele precisava enrolar e foi a primeira bagaça que veio na cabeça dele. Não era um plano perfeito porque não tinha sido feito com antecedência. E a sua pergunta sobre o porquê que eles não foram lá investigar melhor essa outra civilização, já que a missão primária deles no espaço é ir lá explorar novos mundos, novas vidas e novas civilizações, é porque eles tentaram, mas a galera desligou o telefone na cara deles mesmo. Então galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, que participaram inclusive do Momento dos Telanautas. Quem quiser fazer o mesmo e nunca nem viu o canal, não sabe como é que é, vou deixar as regras na descrição desse vídeo aqui. Todos seriam muito bem-vindos se quisessem participar, então por favor, façam. Por hoje é só, vou ficando por aqui, um forte abraço galera, e até mais.